Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C., em uma noite de verão. O sol se põe lentamente banhando as ruas residenciais com um brilho dourado. Neste bairro nobre, os gramados impecavelmente aparados e as fachadas impecáveis transmitem uma impressão de calma e prosperidade. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, um drama inesperado se forma. Angela Reynolds, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, sai de seu sedã preto. Ela usa um vestido simples, os cabelos trançados caindo delicadamente sobre os ombros. Em suas mãos, sacolas de compras. Ela abre o portão automático de sua casa, uma mansão discreta mas imponente, símbolo de sucesso e estabilidade. Para ela, é apenas mais um dia comum, mais um em sua vida agitada. A poucos metros dali, estacionado em sua viatura, oficial Brian Collins observa a cena. Alto, com o rosto endurecido pela arrogância e pelo hábito da autoridade, ele é conhecido entre os colegas por seu excesso de zelo. E por seus comentários frequentemente marcados pelo racismo. Ao ver Angela, sua mente se obscurece com um único preconceito. Ela não tem nada que fazer aqui. O policial sai do carro, com uma das mãos instintivamente pousada na arma. Ele avança rapidamente, o olhar severo fixo em Angela, que para no mesmo instante surpresa. Ei você! O que está fazendo aqui? Ele grita, com a voz carregada de suspeita. Angela franze a testa levemente, mas permanece calma. Estou indo para casa. Essas palavras simples, porém claras, não bastam para Collins. Para ele, aquela mulher negra naquele bairro luxuoso é apenas uma estranha, talvez uma ladra. Seus pensamentos distorcidos tomam conta. Ele saca abruptamente a arma e aponta para ela. Os transeuntes param em choque. Alguns já estão pegando seus celulares para filmar. Angela, embora assustada com a cena, mantém uma dignidade impressionante. Seu coração está disparado, mas ela se recusa a entrar em pânico. O que Collins não sabe neste momento é que ele acabou de cometer o maior erro de sua carreira. Porque a mulher que ele está ameaçando, Angela Reynolds, não é apenas uma moradora. Ela é esposa de James Reynolds, o homem mais temido e respeitado do país, o diretor do FBI. E em poucos minutos, a vida de Collins mudará para sempre. Angela respira fundo. Sente o suor se formando na parte inferior das costas, mas seu rosto permanece impassível. A arma apontada para ela brilha sob os últimos raios de sol. Os transeuntes paralisados não ousam intervir. Alguns filmam, outros desviam o olhar. De joelhos. Agora mesmo, grita o oficial Brian Collins, sua voz aguda ecoando pela rua silenciosa. Ele dá um passo à frente, com o dedo apertado no gatilho. Angela mantém os olhos fixos nele, recusando-se a ceder. Senhor, repito, estou em casa. Veja o endereço. Esta é a minha casa. Mas Collins não ouve nada. Seus preconceitos são mais fortes que a realidade. Para ele, uma mulher negra neste ambiente luxuoso é uma anomalia, uma ameaça. Chega de mentiras. Acha que vou acreditar nisso? Você está roubando e fingiu ser o dono? De joelhos, senão eu atiro. O medo cresce no coração de Angela, mas sua mente permanece lúcida. Ela sabe que o movimento em falso pode ser fatal. Lentamente ela enfia a mão na bolsa. Collins, pensando que ela está sacando uma arma, solta um grito nervoso. Não se mexa. Eu te disse, não se mexa. Angela para, levanta as mãos até a altura dos ombros e diz com voz clara. Vou atender o telefone. Ligue para o seu superior se duvidar de mim. Você está cometendo um erro enorme. Collins bufa, confiante. Seu superior? Acha que tenho tempo para suas histórias? Não. Você vai obedecer. E acredite, se você se mexer de novo, eu te mando para o chão. Um silêncio pesado se instala. Os vizinhos observam, alguns filmando a cada segundo. Angela, apesar do medo que a faz palpitar, toma uma decisão. Ela pega o celular com cuidado, disca um número que sabe de cor e o leva ao ouvido. Alguns segundos depois, uma voz profunda e autoritária soou. James Reynolds falando. Angela fecha os olhos por uma fração de segundo, aliviada. James, um policial está me ameaçando com uma arma. Ele acha que sou um intruso. Estou na frente da casa. Depressa. Um silêncio gélido segue sua frase. Então a voz do marido ecoa pelo receptor. Não se mexa. Eu cuido disso imediatamente. Angela baixa o telefone lentamente, encarando o policial, que ainda não sabe que a contagem regressiva para sua carreira apenas começou. Angela fica sem fôlego. A arma apontada para ela parece pesar mais do que nunca. Collins fica tenso, segurando a pistola com as duas mãos, o dedo indicador tremendo no gatilho. Seu olhar é frio e determinado, mas por trás dos olhos há um lampejo de nervosismo.
ou no chão. Agora, ele rugiu. A tensão em sua voz revela tanto medo que o move quanto sua arrogância. Angela, ainda imóvel, mantém as mãos bem visíveis. Ela consegue ouvir o coração batendo forte no peito, mas seu olhar permanece fixo. O senhor está cometendo um erro irreparável, policial. Aconselho-o a parar imediatamente. Essas palavras, ditas com impressionante controle apesar do medo, parecem deixar Collins ainda mais irritado. Você ousa me ameaçar? Você? Eu mandei você se deitar no chão. Ao redor deles, os transeuntes se aglomeram. Celulares apontados para a cena registram cada segundo desse confronto explosivo. Murmúrios aumentam, alguns indignados com a brutalidade do policial. Uma criança sussurra para sua mãe. Mãe, por que ele está fazendo isso com ela? Ela não fez nada. A mãe vira o filho, incapaz de responder. Angela aperta o telefone na mão. Ela sabe que seu marido, James Reynolds, já desencadeou o inevitável. O FBI chegará em breve. Mas, enquanto isso, tudo depende da sua capacidade de manter a calma. Ela dá um passo leve para trás, em direção ao portão aberto. Collins imediatamente grita. Não se mexa, ou eu atiro. Sua voz quebra o silêncio da vizinhança. Angela o encara com a dignidade intacta apesar do medo. Você não tem ideia do que está fazendo, policial. Em poucos minutos, você vai se arrepender. Collins zomba, confiante de que tem a situação sob controle. É isso aí. Você acha que alguém vai vir te ajudar? Você está sozinho. Mas o que ele não sabe é que ao longe já se ouve um rugido surdo, o dos motores potentes de vários SUVs pretos se aproximando em alta velocidade. O outono começa. Angela ainda segura o celular na mão. O toque do marido, James Reynolds, a diretora do FBI, permaneceu aberta. Ela não precisou dizer mais nada, sua voz trêmula, o som de ordens sendo gritadas pelo policial ao fundo. James ouviu tudo. Em seu escritório, a poucos quilômetros de distância, Reynolds se levanta abruptamente. Seus assistentes veem seu rosto endurecer como nunca antes. Com uma voz gélida ele diz: "O Angela está em perigo. Enviem uma equipe imediatamente para a rua Rockwood. Agora." Pelo fone, Angela ouve a fúria fria do marido. O tom que ele usa apenas nos momentos mais críticos, quando sabe que cada segundo pode significar a diferença entre a vida e a morte. Angela, escuta-me, ele disse com voz firme, não se mexa. Não discuta mais com ele. Espere aí. Estou indo. Angela respira fundo, com os olhos fixos na arma apontada para ela. Ela sussurra. Depressa, James. Collins, que finalmente percebe que ela está falando com alguém, fica irritado. E com quem você está falando? Me dá esse telefone agora mesmo. Ele dá um passo repentino em sua direção, quase arrancando o telefone de suas mãos. Mas Angela já havia encerrado a ligação. Ela dá um pequeno sorriso que perturba Collins. O porquê você está sorrindo? Acha que isso é uma brincadeira? Ele fica bravo, cada vez mais nervoso. Os espectadores, por sua vez, sentem que algo está acontecendo. Ao longe, ouvem o som de motores rápidos, potentes e se aproximando. Várias pessoas olham para a rua principal. E de repente, uma linha de SUVs pretos com vidros escuros aparece a toda velocidade. Pneus cantam, portas batem. Em segundos, uma dúzia de agentes federais armados irrompem e cercam a cena, com seus coletes à prova de balas marcados com a sigla FBI. Collins, atordoado, recua instintivamente. Sua arma, ainda apontada para Angela, treme em sua mão. Uma voz autoritária ressoa, amplificada por um megafone. Policial Collins, largue a arma imediatamente. Você está cercado. Collins empalidece. Ao seu redor, os transeuntes o observam, atordoados com aquele espetáculo cinematográfico. Angela, por sua vez, sabe que a situação mudou. A rua, tranquila apenas alguns momentos antes, transforma-se num verdadeiro campo de batalha. SUVs pretos enfileiram-se como uma parede, com suas luzes piscantes iluminando o bairro com reflexos azuis e vermelhos. Os vizinhos que ainda filmavam, recuam instintivamente diante dessa demonstração de força. Os agentes do FBI fortemente armados e com capacetes avançam em formação. Suas armas brilham sob os postes de luz, cada uma apontada para uma única direção. Oficial Brian Collins. Policial Collins. Largue a arma imediatamente e coloque as mãos atrás da cabeça. É uma ordem direta. Troveja um oficial através de um megafone. Angela, ainda imóvel, sente a tensão aumentar. Seu olhar encontra o de Collins. Ele está suando, seus olhos revelando um pânico que ele não consegue mais esconder. Seu dedo treme no gatilho, mas sua autoridade se esvai a cada segundo. O que? O que é isso? Ele gagueja, dando um passo para trás.
Seus olhos vão de Angela para as dezenas de armas apontadas para ele. Outro oficial grita: abaixe a arma, Collins. Acabou. Collins hesita, respirando em rajadas curtas. Parte dele quer obedecer, mas seu orgulho o impede. Render-se significaria admitir sua culpa diante de toda a rua, diante de seus colegas, diante do mundo inteiro. Angela, com uma voz calma, mas firme, finalmente fala: eu avisei. Você apontou uma arma para a pessoa errada. Os olhos de Collins se arregalam em compreensão repentina. Seus lábios tremem. Quem é você? Ele pergunta com a voz embargada. E naquele momento outra porta se abre lentamente. Um homem de terno escuro sai, com o olhar gélido e o distintivo do FBI brilhando no cinto. James Reynolds, diretor do Federal Bureau of Investigation, caminha em direção ao palco. Os policiais instintivamente se afastam para deixá-lo passar. O ar fica pesado, como se a rua inteira estivesse prendendo a respiração. Collins, paralisado, percebe tarde demais que seu pesadelo apenas começou. Um silêncio pesado cai sobre a rua. Tudo que se ouve são sirenes distantes e o clangor metálico das armas do FBI apontadas para Collins. Todos os olhos estão voltados para ele. James Reynolds, que avança lentamente com o rosto impassível, mas os olhos cheios de uma raiva gélida. Angela suspira aliviada ao vê-lo. Collins, por outro lado, está visivelmente pálido. Sua arma treme ainda mais em sua mão. Reynolds, para poucos metros de distância, ereto como uma estátua. Sua voz, grave e cortante, corta o ar como o estrondo de um trovão. Abaixe essa arma. Agora. Collins engole em seco. Seus lábios se abrem, mas nenhum som sai. Ele olha para Angela, depois para Reynolds, e de repente sente toda a autoridade que pensava possuir desaparecer. Angela então dá um passo em direção ao marido. Collins, por reflexo, levanta a arma, mas a ordem sai imediatamente e implacável. Se você tocar mesmo com um dedo, você é um homem morto. Os policiais ao redor dele endurecem a postura. O clique agudo dos rifles sendo engatilhados soa como uma sentença. Collins está suando profusamente. Eu não sabia, ele finalmente gagueja com a voz embargada. Ele abaixa lentamente a arma, percebendo que sua carreira, e talvez sua liberdade, acabaram de entrar em colapso. Reynolds se aproxima, seu rosto agora a centímetros do dela. Suas palavras são frias, mas afiadas como uma lâmina. Você acabou de apontar uma arma para a esposa do diretor do FBI. Você ameaçou minha família. E tudo porque a viu como uma cor de pele. Angela, ereta e digna, fica ao lado do marido. Ela olha para Collins e acrescenta, com uma voz clara que ecoa por toda a rua. É isso que seus preconceitos estão lhe custando hoje. Collins abaixa a cabeça, incapaz de encará-los. Ao seu redor, as câmeras dos transeuntes capturam cada segundo. O homem que se julgava intocável acaba de ser exposto diante do mundo inteiro. E para ele, isso é apenas o começo do outono. As luzes piscantes continuam a pintar a rua com reflexos azuis e vermelhos. Collins, agora desarmado, está sob a mira de uma arma de uma dúzia de agentes federais. Sua respiração está curta, seu uniforme encharcado de suor. James Reynolds pega o celular, com o olhar ainda fixo no policial. Diante de toda a vizinhança reunida, ele disca um número direto. Após alguns segundos, a voz do chefe de polícia de Washington ressoa. Olá, diretor Reynolds. Seu policial Collins acabou de apontar uma arma para minha esposa. Bem aqui em frente à nossa casa. Quero que ele seja suspenso imediatamente e demitido imediatamente. Um silêncio chocado interrompe o chamado. Então a resposta hesitante, mas firme. Considere feito, senhor diretor. Reynolds desliga, guarda o telefone calmamente e se vira para Collins. Sua voz soa como um veredito. Você está acabado. Tirem o distintivo e a arma dele. 2 policiais que chegaram como reforço obedeceram. Diante da multidão, arrebataram o distintivo e a pistola de serviço de Collins. O som agudo do metal sendo puxado do coldre ressoou como uma sentença irrevogável. Collins tenta uma defesa final com a voz trêmula. Eu só pensei que estava protegendo a vizinhança. Eu não sabia quem ela era. Reynolds cerra o maxilar, seus olhos ardendo de indignação. O problema, Collins, é justamente este. Você não viu um cidadão, você viu a cor da pele. E por isso, você não merece este uniforme. Os transeuntes, ainda filmando, murmuram aprovação. Alguns aplaudem timidamente. Outros balançam a cabeça, consternados por terem presenciado tal cena. Angela, em silêncio até então, desliza a mão na do marido. Seu olhar orgulhoso e digno perfura Collins, que não ousa mais olhar para cima.
Em questão de minutos, o homem que acreditava estar em uma posição de força perdeu tudo o que possuía, sua arma, seu distintivo e logo, sua reputação. Na manhã seguinte, os canais de notícias explodiram. Todos eles transmitiram o vídeo filmado pelos transeuntes em loop. Vemos oficial Collins, arma na mão, gritando com Angela Reynolds, e alguns minutos depois, cercado e desarmado pelo FBI. Imagens circulam nas redes sociais. As manchetes estão rolando. Item: um policial ameaça a esposa do diretor do FBI. Item: um gesto racista custa a carreira de um oficial. Item: quando o FBI intervém contra o uniforme que derrapando. Os debates são acalorados. Para alguns, esta é uma prova inegável de que o racismo insidioso continua a assolar as forças policiais. Para outros, ilustra que ninguém é intocável, nem mesmo um policial em serviço. Naquela mesma noite, James Reynolds fala em uma coletiva de imprensa nacional. Diante de um grupo de jornalistas, ele parece sério, determinado, mas também profundamente afetado pelo que vivenciou. Ontem à noite, minha família passou pelo que cidadãos inocentes passam com muita frequência. Minha esposa, uma mulher negra, foi mantida sob a mira de uma arma por um policial que julgou com base em seus preconceitos e não na realidade. Isso é inaceitável. Os flashes crepitam, mas Reynolds continua com a voz firme e clara. Quero deixar bem claro, o FBI jamais tolerará tal comportamento. E eu também não. Todo cidadão merece respeito e proteção, independentemente da cor da pele, origem ou status social. Na sala, jornalistas anotavam cada palavra. O discurso viralizou imediatamente. Alguns o viram como uma declaração histórica, uma mensagem que transcendeu um único incidente e alcançou todo o país. E enquanto o diretor do FBI se dirige à nação, Angela, ela também prepara suas próprias palavras, porque seu testemunho, simples mas poderoso, causará uma impressão ainda maior. A sala de imprensa está lotada. Repórteres seguram seus microfones, alguns captando cada palavra com seus celulares. Angela Reynolds se posiciona atrás do púlpito, ereta e digna, mas seus olhos ainda revelam um pouco da tensão do dia anterior. Ela respira fundo e começa a falar. Não sou apenas a esposa do diretor do FBI. Também sou uma mulher negra, e o que aconteceu comigo ontem acontece todos os dias com mulheres e homens inocentes em todo o país. Um silêncio sinistro se instala. Câmeras dão zoom em seu rosto, capturando a força silenciosa que emana dela. O que vocês viram não é apenas um incidente isolado. Reflete um problema sistêmico, preconceitos que persistem, mesmo nas próprias forças que deveriam nos proteger. Ontem, tive a sorte de ter meu marido e o FBI lá. Muitos não têm tanta sorte. Angela faz uma pausa, deixando que suas palavras sejam absorvidas pelo público. Não estou aqui para acusar apenas um homem. Estou aqui para exigir a responsabilização de todos, policiais, líderes, cidadãos. Cada um de nós deve estar vigilante e agir contra a injustiça, contra o racismo, onde quer que ele se esconda. Os jornalistas, comovidos com seu discurso, começaram a aplaudir. Mesmo através de suas telas iniciais, milhões sentiram o impacto de suas palavras. Suas palavras não foram apenas um testemunho, mas um chamado à ação. Lá fora, os transeuntes que assistem à conferência pela televisão, em cafés ou pelo celular, trocam olhares cheios de respeito e emoção. Alguns se sentem desafiados, outros inspirados a se manifestar contra a discriminação. Angela, afastando-se do púlpito, sente-se aliviada. Pela primeira vez desde ontem, ela sabe que sua voz foi ouvida. E que hoje não foi apenas a queda de Collins, mas uma mensagem poderosa enviada a todo o país. O racismo nunca mais deve ter lugar em nossas ruas ou em nossas forças policiais. Brian Collins, antes respeitado em sua delegacia, agora é o homem que todos desprezam. Vídeos de seu comportamento racista estão circulando por toda parte, nas redes sociais, na mídia nacional e até mesmo em sessões internas de treinamento policial. Cada ação, cada palavra que ele proferiu está sendo dissecada e condenada. Seus antigos colegas, envergonhados ou furiosos, começaram a depor. Alguns contaram que ele já havia demonstrado comportamento discriminatório em diversas ocasiões, mas que esses incidentes foram ignorados ou minimizados. Agora a verdade está vindo à tona. Collins recebe ligações de seus superiores, mas desta vez não são advertências, são suspensões permanentes e investigações disciplinares. Seu nome se torna sinônimo de escândalo. As redes sociais zombam dele, e alguns chegam a chamá-lo de o policial que perdeu tudo em questão de minutos. Mesmo em seu círculo íntimo, Collins sente o peso de sua queda. Seus amigos o veem de forma diferente, alguns cortaram todo contato, outros se recusam a defendê-lo publicamente. Seu mundo está desmoronando,
carreira destruída, reputação arruinada e uma humilhação nacional que ele jamais esquecerá. Enquanto isso, Angela e James Reynolds seguem suas vidas, agora mais vigilantes do que nunca. A cena que testemunharam se torna um símbolo, uma prova de que a justiça pode triunfar quando ações são corajosas e determinadas. Collins, por sua vez, percebe dolorosamente que suas escolhas eram irreversíveis. Cada minuto gasto refletindo sobre seu erro só aumenta a sensação de perda e vergonha. A queda é completa. Em questão de horas, ele passou do papel de policial autoritário para o de um homem caído, exposto e condenado publicamente. Poucas semanas após o incidente, a rua onde tudo aconteceu voltou à calma. Mas a lembrança daquele dia permanece gravada na mente das pessoas. A mídia continua acompanhando as reformas iniciadas pelo FBI e pela polícia de Washington após o ocorrido. Angela e James Reynolds retornaram às suas rotinas, mas com determinação renovada. Angela decidiu se posicionar publicamente contra o racismo sistêmico, dando palestras, participando de programas de conscientização e apoiando vítimas de discriminação policial. Sua coragem inspirou outras mulheres e homens a se posicionarem e se manifestarem. O FBI, sob a liderança de James, implementou novas medidas rigorosas para detectar e punir comportamentos racistas na aplicação da lei. Programas de treinamento em diversidade e sensibilidade cultural tornaram-se obrigatórios para todos os agentes. Quanto a Brian Collins, ele continua sendo uma figura pública desonrosa. Sua carreira acabou, sua reputação foi destruída e ele se tornou um exemplo das consequências do comportamento racista e irresponsável. Ele aprende da maneira mais difícil que a lei e a moral não perdoam abusos de autoridade. A mensagem é clara. A justiça pode ser alcançada rapidamente quando a coragem e a verdade estão do lado das vítimas. A queda de Collins e a resiliência de Angela e James se tornaram um símbolo nacional. Por meio dessa história, o país entende que um único ato de racismo, mesmo apoiado por uma autoridade, pode ser interrompido, e que aqueles que ousam se opor à injustiça, mesmo diante do poder, podem mudar o curso dos acontecimentos. Angela, de mãos dadas com James, olha para casa atrás dela com o rosto sereno. Ela sabe que esta vitória vai muito além da sua própria história. É uma vitória de justiça, honra e dignidade restaurada para todos.